Boa tarde, Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, né? Hoje eu acho que eu já falei muito de manhã, mas até por ordem de hierarquia e de respeito, para mim, um Demolei de 25 anos, rever o tio Barcelos, que eu tive a oportunidade de conhecer na ativa dos trabalhos da Ordem Demolei, quero dizer a vocês que é uma honra não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas é uma honra para o Brasil, nesse momento aqui representado por nós. Então, por questão de respeito, por uma questão de hierarquia, por uma questão de gratidão da nossa parte, eu que tive a oportunidade de ser Demolei, a uma pessoa que teve a coragem, quando não tinha nenhum, de trazer um investimento dessa envergadura para um Estado do tamanho e da pujança do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tio, por favor, a palavra é sua, a primeira palavra é do senhor. Eu agradeço essa gentileza do grande mestre nacional e eu, sinceramente, a gente falar em Ordem Demolei é como querer pegar o Oceano Atlântico e colocar dentro de uma casca de nós. Dada a magnitude dessa organização, pelos aspectos positivos, subjetivos, éticos, enfim. O tema é esse dos fundamentos do alicerce para a boa cidadania. Eu cumprimento a todas as autoridades Demoleis, na figura do nosso querido irmão Tiago Rijo, grande mestre estadual aqui do Rio Grande do Sul, e nele eu cumprimento todos os Demoleis, todos os irmãos maçons, as senhoras, o clube de mães, enfim, ao capítulo Rio Grande, que está nos proporcionando essa beleza, que é esse congresso, e dizer que a Ordem Demolei ela tem um embasamento, os fundamentos, uns pilares sólidos, fortes. Já disse um mestre da antiguidade, o mestre Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos como Jesus aqui no nosso mundo, ele dizia que uma casa que é construída na areia, ela acaba se caindo, se destruindo, mas uma que for construída em rocha firme, ela permanecerá. E a Ordem Demolei tem essa condão, essa qualidade, toda a sua ritualística, a sua organização, os seus fundamentos, a sua ética, ela tem essa qualidade de ser uma rocha forte que sustenta toda uma programação para a melhora do mundo por intermédio dos jovens. Então, os jovens estão preparados para, sim, exercer uma boa cidadania e tudo nos leva a crer que esse país vai, no caso do Brasil, em particular, no nosso estado do Rio Grande do Sul, vai certamente sofrer uma alteração para melhor. Quando essa ordem veio para cá, para o Brasil, e depois para o Rio Grande do Sul, ela começou a dar oportunidade para a juventude desenvolver as suas melhores capacidades positivas, porque todos nós temos todo o potencial do universo dentro de nós. Agora, um ritual é um teatro iniciático e um rito de passagem para os jovens, em especial, da Ordem Demolei e das filhas de Jó também, que vai fazer nascer, como se fosse a Ordem Demolei, filha de Jó, tudo como se fossem parteiras, que vão fazer nascer o homem novo dentro de cada um de nós, começando pela juventude, que é um material belíssimo para nós fazer um mundo novo, um mundo de paz, harmonia, fraternidade, sem guerra, sem corrupção. Eram mais ou menos as primeiras palavras que eu disse. Então, sim, nós temos bons alicerces, firmes alicerces da Ordem Demolei. Eu cumprimento os participantes desse debate. Sei que nós vamos fazer o melhor possível para trazer toda a riqueza dessa ordem, como eu disse, é como colocar o Oceano Atlântico dentro de uma casca de nós. Eu vou passar, então, retorno a palavra ao mestre conselheiro nacional e eu
jovem aqui participante. Para início de conversa, é isso que eu tenho que dizer. Agora nós vamos ouvir daquele que teve a inspiração vencedora, né, deste concurso promovido pelo Grande Conselho do Estado do Rio Grande do Sul. Qual foi a sua maior inspiração, Guilherme, para escrever o texto que posteriormente se configurou como o texto vencedor escolhido pela comissão organizadora? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que para tudo que eu vou fazer no nível intelectual, a minha maior inspiração sempre é a filosofia, sempre é os textos que eu estudo. E não foi diferente com este texto. O meu capítulo fez o pedido que eu fizesse um texto para competir no concurso. E eu pensei, bom, será que eu sou capaz de fazer um texto que responda o tema que era a proposta do concurso? E eu percebi que o tema era, se eu não me engano, perguntava se a Ordem de Molay tem sido efetiva na construção de um bom cidadão na sociedade atual. E eu percebi que eu não era capaz de dar essa informação, porque eu teria que fazer um estudo sociológico, ver como é que cada estado, do país estaria produzindo esses jovens. Eu não teria acesso a essas informações. E a minha inspiração, então vamos fazer como se fosse uma filosofia da Ordem de Molay. Como que ela seria? Uma filosofia tem como característica fundamental proporcionar os fundamentos de alguma coisa, de alguma teoria. E, no caso, eu quis mostrar se a Ordem de Molay possuía as condições necessárias e suficientes para promover essa boa cidadania. Eu acho que a inspiração foi nesse sentido. Vocês observem bem, agora eu vou falar um pouquinho também sobre isso, a inspiração do nosso irmão, vamos dizer assim, iniciante nos trabalhos de observação da Ordem de Molay, a voz da experiência que falou primeiro, e a voz agora daquele que está no momento tendo a oportunidade por 2 anos de atuar mais diretamente junto com todos os estados, com todos os capítulos. Igual eu tive a oportunidade hoje de quebrar um protocolo, né? Eu deixei a Assembleia do Grande Conselho e fui me infiltrar num dos grupos de trabalho, e eu adorei passar 2h30 conversando abertamente com cada de Molay, respondendo cada pergunta, fazendo cada colocação e contraprova. Foi muito legal, muito delicioso fazer isso. Há muito tempo eu não fazia. Mas a resposta que eu gostaria de dar a esta pergunta, eu acho que o exemplo fala melhor do que qualquer coisa. Vocês querem ver uma coisa? Tiago, você está aí? Cadê o Leandro? Leandro, só um minutinho só, chega até aqui. O Fábio está aí? Está lá fora? Vejam bem esses homens. Cadê o Cadu? Está aí? Também está lá fora. Esses homens aqui iniciaram nas fileiras dos capítulos deles, como vocês iniciaram na fileira dos capítulos de vocês. E olha quem são esses homens hoje na sociedade das cidades que eles residem. Olhem o papel que eles exercem hoje na profissão que eles abraçaram. Olha quem são eles na cidade de Rio Grande, na cidade de Tramandaí, os 2 que estão aqui. E muitos outros que podiam estar aqui servindo de exemplo, mas como o nosso tempo é um pouco curto, nós não podemos abranger todo mundo. Então, estão aqui 2 exemplos apenas, uma amostra curta, do que a Ordem de Molay produz e do que a Ordem de Molay entrega à sociedade como produto acabado, como produto final daquilo que ela trabalha durante aí 5, 6, 7 anos. Então, aqui 2 exemplos. Os 2 já foram grandes mestres estadual do Rio Grande do Sul. O Fábio, o Leandro, não sei se já foi venerável já? Ainda não, mas o Fábio já foi até venerável da loja dele. E vocês caminham também para ser veneráveis da loja de vocês. Então, quer dizer, são pessoas que representam o produto final da Ordem de Molay. Todos nós, um dia, queremos estar na posição que eles estão, ou melhor ainda.
Essas têm que ser a nossa referência. As nossas referências são essas pessoas que a Ordem de Demolei chancelou como líderes experimentados, como pessoas que tiveram a oportunidade de exercer a liderança e o fizeram de maneira muito produtiva e muito... Obrigado, Leandro e Tiago, eu sei que vocês têm muito o que fazer até a hora do encerramento, mas eram esses exemplos que eu queria dar a vocês. Eu citei aqui o Cadu, de Santa Maria, eu citei aqui o Fábio, Porto Alegre, poderia citar muitos outros que eu conheci, como Demoleis, que fizeram o seu papel na ordem, tiveram o seu momento como Demolei ativo, tiveram o seu momento como sênior Demolei, e hoje são maçons que a maçonaria respeita, que a maçonaria quer eles participando, que a maçonaria quer eles próximos, que a maçonaria tem eles como referência na Ordem Demolei, né? E eu acho que é orgulho para todos nós, oriundos das fileiras da Ordem Demolei, ver exemplos como estes, ver irmãos como estes, como se diz na língua profana, né, dando certo, mostrando que o que nós fazemos aqui durante 5, 6 anos dá resultado, produz efeito. A sociedade da cidade onde nós moramos ganha com isso. A cidade de Rio Grande ganha com isso. A cidade de Tramandaí ganha com isso. A cidade de Porto Alegre ganha com isso. A cidade de Santa Maria ganha com isso, e assim sucessivamente. Juí, Santana do Livramento, e quem mais tiver Demoleis nesse quilate. Caxias do Sul. Então, o que eu quero dizer, na verdade, não é bem locais, não importa a cidade. Importa o nível de Demoleis que nós estamos hoje entregando à sociedade. Hoje nós estamos entregando à sociedade mestres conselheiros estaduais, mestres conselheiros nacionais, pessoas preparadas para a liderança. Pessoas que, quando são experimentadas lá fora, principalmente, são diferentes das outras que nós conhecemos quando lideram. E isso se deve ao trabalho, principalmente, de cada irmão maçom que aqui está, seja sênior Demolei ou não, mas esse é o nosso papel. Alguém me diz assim: maçonaria não faz nada nos dias de hoje, vive do passado. Aí eu digo para o irmão: meu irmão, me desculpe, mas você não conhece a Ordem Demolei e você não conhece a Ordem Internacional das Filhas de Jó. Porque o dia que você conhecer, você vai mudar o seu conceito e vai ver que a maçonaria trabalhou no passado e continua trabalhando hoje. Só que as armas são diferentes. Ela hoje não pega em armas propriamente dito para atirar e matar ninguém como era preciso às vezes no passado. Liderar exércitos e outras coisas mais. Mas era da época. Hoje é formação de caráter. É uma carência tão grande que o mundo tem disso, que quando aparece alguém com caráter formado como esses 2 exemplos e mais alguns que eu citei aqui, pessoas que vocês todos conhecem, que vocês todos viram trabalhar na Ordem Demolei, que vocês todos veem trabalhar nas vidas diárias fora dos capítulos todo dia, aí a gente fica cheio de orgulho e de satisfação de pertencer à maçonaria, de pertencer à Ordem Demolei. Então, o nosso trabalho é esse, o nosso papel continua. E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade aqui. Eu falei de manhã isso em 2 oficinas lá, eu queria falar isso para vocês. Meus irmãos, a Ordem Demolei é de todos nós. Um dia, precisamos dos tios maçons como o tio Barcelos, porque nós não tínhamos sêniores Demoleis maçons, e esses tios foram que abriram a porta do templo maçônico para a gente entrar. Sem eles, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, que iniciei há 25 anos atrás. Hoje nós podemos dizer assim: mas hoje nós temos o tio Tiago Riz, nós temos o tio Fábio, nós temos o tio Leandro, nós temos o tio Omar. Mas no passado, nós precisamos, e ainda continuamos precisando hoje, do tio Barcelos, do tio Claudionor, do tio Killing, do tio Adail. Pessoas que, às vezes, hoje podem não estar diretamente na ativa, e alguns ainda estão, como é o caso do tio Claudionor. Mas aqueles que não estão mais na ativa, continuam nos garantindo
dentro da maçonaria. Porque alguns irmãos nossos, maçons mais antigos, têm uma dificuldade de entender ainda o trabalho da Ordem de Molay. Que a Ordem de Molay não profaniza templo, não profaniza nada. Eu tenho certeza que quando nós aparecemos do lado do tio Barcelos, as pessoas falam assim, gente, esses meninos estão chancelados mesmo. Agora esses meninos, nós temos que calar a boca para eles, porque eles agora estão andando bem acompanhados. Assim como o nosso querido tio Claudionor, assim como o nosso tio Adail, são pessoas que nos dão respaldo moral, que nos dão conselhos importantes, porque o jovem é impetuoso, o jovem é afoito, às vezes ele passa um pouco dos limites. Tem energia, mas não tem conhecimento ainda total das coisas. Então, pelo amor de Deus, eu até peço a vocês, e eu já fiz isso em Rondônia, eu já fiz isso no Distrito Federal, não digam mais essa frase de que a Ordem de Molay é para os demolês. Não façam isso. É uma ingratidão imensa da nossa parte, nós iniciados nas fileiras da Ordem de Molay, pronunciar uma frase dessa. Não façam isso. Nós somos demolês do século XXI. Nós temos que ter gratidão por quem nos ajudou e nos ajuda muito. A Ordem de Molay é de todos. Existe um papel, ou vários papéis na Ordem de Molay, que de Molay não pode exercer. Grande mestre estadual é um deles. Grande mestre nacional é o outro. E assim por muitos outros papéis. Então, saibamos ter a gratidão por essas pessoas, como o tio Barcelos, que está aqui à disposição para conversar com a gente sobre o Ordem de Molay. Obrigado. Se alguém quiser fazer uma pergunta para algum de nós, pode levantar a mão ou chegar até aqui na frente. Eu acho que é mais fácil, né, para economizar tempo. O microfone já está aqui e pode fazer a sua pergunta. Tá? Pois não, tio. Por favor, só diga o nome e o capítulo de qual é para a gente poder saber e a cidade. Péricles, presidente do Conselho Consultivo de Rio Grande. Não, eu queria, Claudionor, se tu nos pudesse informar, porque nós estamos aqui com, quem sabe, Claudiomar, desculpe, confundi os dois. Barcelos, pronto. Então, porque nós estamos aqui com boa parte, possivelmente, de demolês e irmãos maçons, que não sabem exatamente essa história da chegada da Ordem de Molay no Rio Grande do Sul. Porque praticamente todos nós já vimos a Ordem de Molay pronta e nós nela ingressamos. Só que os pioneirismos são muito importantes. Nós precisamos conhecer os antecedentes das coisas, as dificuldades pelas quais vocês passaram, e eu acredito que isso incentiva muito quem está trabalhando agora. Nós só podemos ter força se pudermos ser induzidos pela força anterior, senão nós não temos força no presente. A história está para isso. Então eu acredito que, como é muito rica essa história, muito importante, eu acredito que todos nós gostaríamos de ouvi-la, e principalmente aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de saber como é que nós chegamos aqui nos Pampas. E só dar um depoimento antes do tio Barcelos responder. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de conhecer o tio Barcelos como membro efetivo no Supremo Conselho Antigo da Ordem de Molay, como membro efetivo do Estado do Rio Grande do Sul. Representante do Estado do Rio Grande do Sul era o tio Barcelos. E eu tive a rara oportunidade, talvez só mais um ou dois aqui tiveram essa oportunidade de ver o tio Barcelos atuando ainda como membro efetivo, representando o Estado do Rio Grande do Sul. Por favor, tio Barcelos. Muito bem. A história da Ordem de Molay, em especial no Estado Gaúcho. Em 1957, fui iniciado, em 13 de novembro de 1957, fui iniciado na loja Sesc Centenária, a loja Fraternidade número 3, na cidade de Pelotas. Sendo iniciado, eu visitando a biblioteca da loja, encontrei um exemplar na mesa da revista Life em espanhol, a revista americana Life. E essa revista tinha um farto material, reportagem sobre a maçonaria americana. E na página central tinha uma imagem, uma figura, que era uma escada de um lado e do outro. De um lado era o rito
escocês, e que é os dois ritos usados nos Estados Unidos, o rito escocês antigo e aceito, e o rito York americano, que é uma derivação do rito inglês, o Emulation Rite, praticado na Inglaterra, uma vez que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra e adotou, aliás, a Commonwealth britânica adota o Emulation Rite, e os Estados Unidos fez uma pequena alteração e criou o rito York americano. E havia nessa verdadeira pirâmide, onde estavam os graus, embaixo tinha um nicho, onde estavam as organizações paramaçônicas criadas nos Estados Unidos. Shriner, que mantém 20 e tantos hospitais para crianças gratuitos nos Estados Unidos, a Hawaii, e agora vão criar em São Paulo também, Shriner. E aí eu vi que tinha uns rapazes e umas moças. As moças eram duas ordens, as filhas de Jó, Job's Daughter, e as moças do arco-íris, a Rainbow Girls. E um rapaz com uma capa preta e um friso vermelho, que dizia que era Order of Demolay. E eu pensando, eu disse, por que na maçonaria brasileira não dão oportunidade para os jovens para terem essas ordens, tanto para moças como para os rapazes? 1957, por aí, 58, por aí mais ou menos. Passaram-se os anos, e em 1978, no final, um grupo de maçons do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina receberam nas dependências da grande loja maçônica do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, receberam o grau 33. E veio o soberano grande comendador da época do Supremo Conselho do grau 33, lá do Rio de Janeiro, o irmão Alberto Mansur, veio a Porto Alegre para conceder esse grau 33 para aquele grupo de maçons, inclusive eu. Quando foi realizado de tarde, num sábado de tarde, na dependência da grande loja, e de noite teve um jantar no Clube Leopoldina Juvenil, lá em Porto Alegre. E os demais irmãos que receberam o grau 33 naquela tarde me convidaram para ser o orador da turma nesse jantar, inclusive oferecido ao pessoal do Supremo Conselho, Alberto Mansur. É a primeira vez que vinha um soberano grande comendador que dirige o grau 4 ao 33 do rito escocês no Brasil, ao Rio Grande do Sul. O Barão de Rio Branco esteve aqui, mas não como soberano comendador. Ele era, mas não veio. Ele vem para resolver as fronteiras com o Uruguai. Aí, quando nós estávamos entrando, eu ia com a minha esposa, entrando na entrada ali do Leopoldina Juvenil, lá em Porto Alegre, o irmão Mansur ia entrando com a esposa, dona Célia. E eu perguntei, irmão Mansur, por que a maçonaria não traz a ordem de Demolay e depois viria a ordem das meninas, que era filha de Jó, a Rainbow Girls? E ele olhou para mim e disse, mas eu estou tratando disso lá nos Estados Unidos, junto ao Supremo Conselho Internacional da Ordem de Demolay. E eu já te convido para... Nós vamos fazer uma iniciação ano que vem, 1980, 2 anos depois, 80, e eu te convido. E aí mandou o convite, eu fui. E assisti a primeira iniciação, quase 100 jovens, os primeiros jovens no Brasil, no capítulo Rio de Janeiro, número 1, da Ordem de Demolay. Depois criaram o capítulo Grande Rio, número 2. E aí eu fui assistir, enfim, a cerimônia, e ele era o oficial executivo para todo o Brasil, ainda não havia Supremo Conselho. Depois ele me mandou um documento me nomeando delegado dele no Rio Grande do Sul. Aí eu fui na minha loja, fui na loja Tiradentes, a loja Fraternidade e a loja Tiradentes, para obter o apoio. E eles apoiaram, e aí, nas vésperas de Natal de 1980, nós fizemos, já 7 jovens já tinham ido ao Rio de Janeiro se iniciar. O primeiro, meu filho que morava comigo, assinou a primeira petição para ingressar no norte, tinha 12, 13 anos por aí. E mais 6 jovens foram iniciados no capítulo Rio de Janeiro. Eles voltaram e depois, na véspera de Natal, nós lançamos a Ordem de Demolay. Depois, em dia 29 de agosto, foi fundado o capítulo Pelotas, que está o número 3, que é então o 3º capítulo no Brasil, na América Latina, e o 1º no Rio Grande do Sul. E, imediatamente, depois de um certo tempo, começou a crescer a Ordem de Demolay, aí
foi concedido pelo Supremo Conselho Internacional a criação do Supremo Conselho Autônomo no Brasil. E aí o irmão Mansur passou a ser grão-mestre, saiu de oficial, e eu passei a ser oficial executivo para todo o Rio Grande do Sul. Depois dividiram o Rio Grande do Sul, porque foi crescendo muito, e eu fiquei na segunda região, aqui em Pelotas. Daí se espalhou, aqui em Rio Grande, o irmão Ailton e outros mais, o irmão, está aqui também o irmão, eu conversei com ele agora, há pouco, Vanderlei. Esses irmãos e outros mais abnegados aceitaram a ideia de criar em Rio Grande, por isso eu digo, capítulo Pelotas e capítulo Rio Grande, na verdade, são irmãos gêmeos, porque tal a proximidade nossa e tal a nossa amizade e fraternidade, por isso eu digo que nós temos que aumentar, não só dos outros capítulos, mas mais Pelotas e Rio Grande, nós temos que aumentar o nosso intercâmbio. Tá? E depois, com o passar do tempo, houve alguns problemas administrativos e eu tive um seminário em Santana do Livramento, que a Grande Loja realizou, e pediram para eu falar sobre a Ordem de Molay. Eu escrevi toda a história da Ordem de Molay no Brasil, e enquanto estava sendo traduzido o ritual do inglês lá no Rio, eu me prontifiquei e fiquei do lado datilografando. Eles iam para um templo mimeógrafo, iam tirando cópias para fazer a primeira sessão ritualística de iniciação. Aí nós fizemos a iniciação aqui em Pelotas, tinha mais 20 rapazes, além dos 7 que tinham para o Rio. Veio uma equipe lá do mestre conselheiro do capítulo Rio de Janeiro, num sábado, instalou o capítulo, foi eleito o Conselho Consultivo, foi eleita a primeira diretoria do capítulo, e daí começou a espalhar pelo Porto Alegre, Caxias, aqui Rio Grande, enfim. E hoje nós temos, nem sei mais quantos capítulos nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E foi crescendo, a Ordem de Molay hoje nós somos essa maravilha. E depois eu tenho a história até aquele momento, lá desse seminário em Santana do Livramento. Eu gostaria que fizesse a história de Molay a partir dali para cá, que aí foi criado o Supremo Conselho da República Federativa do Brasil, com sede em Brasília, reconhecido pelo Supremo Conselho Internacional dos Estados Unidos, reconhecido pela Confederação Maçônica e Simbólica do Brasil, que reúne as grandes lojas brasileiras, esse novo Supremo Conselho, que está produzindo os seus frutos maravilhosos, enfim, que nós temos dessa juventude, essas 7 velas, as 7 lâmpadas que iluminam a caminhada do de Molay e ilumina a nós também, né? É mais ou menos isso, a história da Ordem de Molay no Rio Grande do Sul. E nesse ano, certamente, está sendo fechado. Eu fui entrevistado há pouco por um de Molay que está residindo em São Paulo. Fiz uma pequena entrevista aqui antes de começar a reunião. E ele me perguntou qual é o futuro da Ordem de Molay. Eu digo, o futuro da Ordem de Molay é o futuro que nós vamos criar. Depende de nós o futuro da Ordem de Molay. Então, investamos, sejamos fiéis a essas 7 luzes e a ética de Molay, para terminar, para não tornar mais extensivo. E eu gostaria que fizessem, esse material eu já coloquei na internet, um de Molay me pediu, copiei e botou essa história até aquele momento. E eu gostaria que alguém fizesse a história daquele momento até a fundação do Supremo Conselho da República Federativa do Brasil, para nós termos a história viva da Ordem de Molay, porque um povo, um grupo que não conserva as suas tradições, a sua história, acaba perdendo a coluna vertebral. Então era isso aí. E para finalizar, eu digo aos jovens que essa mensagem que a Ordem de Molay nos brinda pelo seu riquíssimo e profundo ritual, essas 7 velas, nós pensamos também, aí eu volto de novo para aquele grande mestre que nós sempre rendemos a nossa respeito, o mestre em hebraico, Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos Jesus, ele diz, a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será pedido. Se nós maçons recebemos tanto um cabedal da maçonaria, e os de Molay e as filhas de Jó recebem todo esse cabedal de programação de uma vida
limpa, honesta, fraterna, com sabedoria, com fraternidade, nós temos uma enorme responsabilidade, porque há muito nos foi dado e muito será exigido de nós. Então, eu peço para os jovens, não se desviem do rumo que essas luzes estão iluminando o caminho, os pés de vocês, para vocês caminhar o reto caminho. Como outro grande mestre, que foi Buda, disse, seguir o reto caminho, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Era mais ou menos, eu não sei se eu consegui dizer mais ou menos, atendendo ao nosso mestre conselheiro nacional sobre a história da Demolei no Rio Grande do Sul. Eu cumprimento o capítulo, eu não participei de todos os congressos estaduais, mas eu quero dar um depoimento meu, de que de todos os congressos que eu participei, esse aqui foi o mais bem organizado, o mais belo e que certamente vai produzir grandes resultados, com grande quantidade de participantes, cerca de 600 jovens, e por isso eu cumprimento o Rio Grande, cumprimento a maçonaria rio-grandina, cumprimento o capítulo Rio Grande 345, aos organizadores, ao grande mestre que está dando o apoio, o Tiago Rijo. Por isso que nós estamos vivendo aqui, nós estamos construindo esse futuro. Me perguntaram qual é o futuro da Ordem Demolei. Aqui tem um belo futuro que está sendo construído agora para o futuro. Obrigado. Mais alguém que queira fazer perguntas, fique de pé, que tem o nosso irmão está com o microfone ali, pode fazer a pergunta. Queria saber ali do irmão que fez o texto, o que tu pensou mais como um todo, porque a gente tem que ter uma base assim para, não sei como é que é a tua experiência de ordem para tu construir o texto que foi vencedor do concurso. Bom, para fazer esse texto, eu pesquisei vários conceitos, conceito de cidadania, conceito de Estado, conceito de família. E, bom, para isso, partindo do conceito de cidadania, entendida como cidadão, aquele que está em pleno exercício de tanto seus direitos quanto seus deveres, eu pensei de que forma a Ordem Demolei torna isso impresso na mente de cada um de seus membros, o seu dever como cidadão. Daí eu parti do ritual. Eu acredito que o nosso ritual já está implícito a sua base. Então, não fui eu que construí a filosofia, eu tentei interpretar, foi um texto exegético, para dizer a verdade. Eu não sei o que mais eu poderia te responder. Eu saciei a tua dúvida? É isso aí. Funcionou muito como inspiração mesmo, né? Mais alguém? Só uma observação. Vejo nessas 7, que depois vai ser acendida no ritual, as 7 velas, a cidadania, tem 2 pilares que representam esses fundamentos, que representam essas velas, os candelabros. Vejo que começa o acendimento no início de uma sessão, das sessões, com a vela do amor filial. Está ali o lar, que é a base da sociedade. Hoje em dia nós vemos as tentativas de destruição da base da sociedade, que é a família. Nós vemos aí no noticiário tudo a determinadas correntes que tentam destruir a base fundamental de uma sociedade, que é a família. E percorrendo todas essas luzes, partindo da família, termina com patriotismo. A última vela, então as 2 estão ali como baluartes, fundamentos, pilares da boa cidadania que o Demolei deve exercer.
não estou no aspecto social, político também, porque o pior ignorante é o ignorante político. O próprio Aristóteles, o filósofo grego, dizia que o homem é um animal político, zoon politikon, animal político, e todos nós somos políticos, e político deve ser exercido com retidão, com honestidade e com prosperidade para a nação toda, né? Então, está ali os 2 pilares, é só que seguir amor filial, amor à pátria. Os demais são complementos. Está aí os fundamentos de uma boa cidadania. Aproveitando que o tio citou Aristóteles, a ética de Aristóteles nos diz que o bom homem é aquele que consegue desenvolver as suas capacidades, suas potencialidades. E a primeira forma de se ter o conhecimento dessas potencialidades é com a família, exatamente. É aquela instituição que te dá as primeiras instruções de como se viver no mundo. E acho que a ordem Demolei funciona exatamente como, usando uma metáfora, um adubo para que a nossa árvore das potencialidades seja desenvolvida. E acaba que, realmente, ela acaba no patriotismo, que é o máximo que é a pátria, né? O máximo da sociedade. Então, eu acho que a Ordem Demolei funciona como estímulo para a gente descobrir qual é as nossas potencialidades. Porque dentro da Ordem Demolei a gente está em contato com diversas atividades diferentes, atividades que envolvem política, atividades que envolvem oratória, atividades que envolvem estudo. E tendo contato com essas atividades, a gente acaba descobrindo qual delas é e também exercitando. Isso aí. O irmão que está com o microfone, faça a última pergunta, porque é por causa do nosso horário que nós não podemos extrapolar, porque todos têm um retorno para casa e nós temos que respeitar também o capítulo organizador que nos deu já o aviso aqui, por favor. Irmão. Certo, tio. A pergunta é para o tio Cláudio Almar, Felipe, do capítulo Cavaleiros do Sol. Eu gostaria de perguntar para o senhor, tio, qual é o seu sentimento sendo o único legionário desse Estado? Como é que o senhor leva isso dentro da Ordem Demolei, dentro do Estado, na sua vida? Bom, a Ordem Demolei do Rio Grande do Sul, como dos demais estados, ela tende a, como eu disse, o futuro da Ordem Demolei é o que nós vamos fazer com a Ordem Demolei, todos nós envolvidos na Ordem Demolei. Mas eu vejo promissor, eu vejo quando esses jovens todos estão aqui nesse 24º Congresso Gaúcho da Ordem Demolei, que estão aqui, e os que participaram ativamente nesse congresso, tão bem organizado, eu vejo já que eu trouxe a Ordem Demolei para cá, eu tenho interesse em que ela cresça, que ela prospere. E eu vejo que realmente só podemos acreditar que vai prosperar e vai cada vez mais se tornar algo desejável ao seu fundador, o nosso querido irmão, grau 33 do Rio Escocês Antigo Aceito, lá nos Estados Unidos, o irmão Frank Sherman Land. E eu sei que os jovens vão ser fiéis aos rituais que o Frank Marshall criou, esse belíssimo ritual. Então, eu vejo, e nas mãos de próprios que estão deixando os cargos para outros ocuparem, os novos mestres do Conselho Estadual, o grande mestre que teve na ação do Tiago Rijo uma coisa exemplar, que conseguiu manter a ordem unida e progredindo, e os jovens criando mais capítulos, e ele incentivando com a sua equipe. Então, os novos que vão assumir, eu desejo também que façam tudo de melhor possível, sigam alguns exemplos positivos que a diretoria do Grande Conselho deixou e está deixando, e os mestres conselheiros estaduais também, os mestres conselheiros regionais, os mestres conselheiros, os presidentes de conselho, sigam o caminho
do progresso dessa ordem que é maravilhosa, que é a Ordem Demolei. Certamente um dia eu vou passar lá para o Oriente Eterno, mas eu de lá eu vou continuar atento e desejando que ela cresça, que ela se torne cada vez... Porque quantos mais jovens ela passar pela Demolei, um país melhor nós teremos. Eu vejo com muita positividade o futuro dessa ordem, maiormente agora, depois desse congresso. Então, nesse momento, nós queremos agradecer todos os irmãos que estão aqui, todos os tios maçons, todas as pessoas que se interessaram em estar aqui conversando conosco. E eu queria deixar aqui esses minutinhos finais para que o nosso tio Barcelos e o nosso irmão façam suas considerações finais. Primeiro, pelo mais novo, deixando o tio Barcelos concluir os nossos trabalhos. E eu, na minha participação aqui, queria apenas agradecer ao capítulo Rio Grande e à organização do Congresso pelo convite que me foi feito. Obrigado, tio. Eu gostaria de agradecer também por ter sido convidado para fazer parte dessa conversa. Gostaria de me desculpar por não estar trajado de forma adequada, mas não deu tempo de pegar meu traje lá no ônibus. De qualquer maneira, gostaria de agradecer à comissão avaliadora por ter considerado o meu texto bom o suficiente para ganhar e dar os parabéns a quem participou também do concurso, por ter enviado seus textos. Acredito que sejam também muito bons. Acho que seria isso. Nosso querido tio Barcelos. Bom, eu também serei breve, porque nós temos outros compromissos, mas desejar aos jovens que participaram dos vários capítulos, inclusive encontrei, aqui não está acontecendo o 22º Congresso Gaúcho, aqui está acontecendo um congresso internacional, porque temos jovens do Uruguai, do capítulo Ribeira, que eu tive o prazer de ir lá e assistir à instalação desse capítulo lá no Uruguai. E dizer que vocês aproveitem o máximo e levem adiante isso, não desistam. Mesmo que haja uma borrasca, existe uma tempestade na nossa sociedade conturbada, vocês sempre tenham em mente, eu sou um Demolei, e eu sendo um Demolei não deixarei me abater. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos. Eu quero fazer um agradecimento aqui também especial ao Leandro, que foi um dos organizadores, e aos demais membros que tiveram aqui da Maçons, enfim, organizando isso. Agradeço o Leandro por ter me convidado também para participar desse debate. Sejam todos felizes e sempre pensem, eu sou um Demolei.